Começou a gravação, a hora que você quiser, manda marcha. Então, vamos nós. Então vamos lá, pessoal. Boa noite a todos, a todas. Vamos aqui para a nossa aula 7, continuando ainda o tema cinemática, tá bem? Nessa aula 7 de hoje, a gente vai fazer exercícios de encontro de móveis com velocidade constante, tá bem? Depois nós vamos ver também um pouquinho de movimento uniformemente variado, onde vai aparecer aqui a aceleração, né? E vai mudar a velocidade do móvel, tá bem? Então, vamos ver o gráfico da aceleração em função do tempo, que é importante, né? Tem importantes propriedades também. Vamos ver se dá tempo de ver a equação da velocidade em função do tempo e o respectivo gráfico, tá bem? E, por fim, vamos ver as equações do movimento uniformemente variado, que é a equação do espaço em função do tempo e a equação de Torricelli, tá bem? Então, nós vamos tentar ver se dá tempo de a gente ver tudo isso aqui. Então, vamos lá. Ó, ainda pegando aqui a questão do encontro dos móveis, né? Então, vamos pegar aqui, ó, dois móveis, tem um móvel A, um móvel B. As dimensões, o tamanho, a gente vai considerar desprezível, tá? Move-se em movimento uniforme, portanto, com velocidade constante, os dois no mesmo sentido, sendo que o móvel A tem velocidade 20 metros por segundo e o móvel B tem velocidade 15 metros por segundo. Quando fala aqui essa palavrinha respectivamente, quer dizer nessa ordem que aparece, A e B, tá bem? Então, no instante t igual a zero, os carros se encontram na posição indicada da figura. Já a gente vai mostrar a figura. Determine o tempo, segundos, que A alcança B. E a posição de encontro em quilômetros, né, respectivamente. Então, primeiro a gente determina o tempo e depois a posição, tá bem? E aqui ele dá para a gente as possibilidades, tá? Então, aqui nós temos a figurinha. O móvel A está a 20 metros por segundo e o móvel B a 15 metros por segundo. Eles estão a distância de 1.000 metros um do outro, tá bem? As velocidades já estão em metros por segundo, então a gente não precisa se preocupar em converter, né? Se tivesse em quilômetros por hora, aí sim a gente ia procurar converter, tá bem? Então vamos para a resolução. Então o que, que a gente tem aqui? Ó? Vamos retomar essa figurinha. Aqui tem um sentido da trajetória, aqui é o sentido positivo. Como o móvel A e o móvel B aqui não está mostrando sentido, e aqui a gente está mostrando, então aqui a gente vai ter o sentido positivo. Aí nós vamos fazer o móvel A, está aqui, essa velocidade 20 metros por segundo, no sentido positivo, por isso que a velocidade é positiva. E o móvel B, aqui, ó. Desculpa, vamos voltar aqui no móvel A. Tem a velocidade 20. Vamos chamar isso aqui de S0, posição inicial, tá bem? No tempo inicial, posição inicial sempre no tempo inicial, tá bem? Aí o que, que nós vamos ter? A equação desse móvel, vocês lembram que a equação é S0 mais V vezes T. Como a gente está adotando o S0 igual a zero, você não precisa escrever aqui, tá? Como a velocidade é 20, a velocidade está aqui, 20 vezes t. Então, essa é a equação do móvel A. Vamos lá para o móvel B, tá bem? O móvel B, ele também tem velocidade de 15 metros por segundo, também no mesmo sentido, tá bem? Isso quer dizer o seguinte, o móvel A, por ser mais veloz que o móvel B, ele vai alcançar o móvel B, tá? E aonde vai estar o móvel B? Aí a gente vai usar essa informação aqui, ó. Se aqui eu chamei de zero, o móvel B está a 1.000 metros em relação ao móvel A. Então, o S0 do móvel A é 1.000. E esse 1.000 também vai estar onde? No tempo zero, quando você começa a analisar o movimento. Qual seria a equação desse movimento aqui? Ó, S é igual a S0, que é 1.000, mais a velocidade, que é 15, vezes o tempo. Tá bem? Vai passar um determinado tempo, os dois vão se encontrar, tá? E a gente quer saber, nesse encontro aqui, ó, qual é a posição? Toda vez que houver encontro, pessoal, as posições se igualam, ó, as equações se igualam. A posição de A igual à posição de B, tá? E aí o tempo também vai ser igual, porque eles vão estar se encontrando, tá bem? Então, para isso aqui acontecer, nós vamos ter essa condição aqui, ó, sempre, pessoal, tem que levar isso como regra. No encontro, o espaço do móvel A, SA,
é igual ao espaço do móvel B, SB. Então, a gente vai escrever isso assim, ó. Espaço do móvel A igual ao espaço do móvel B. Beleza? Tranquilo até aí? Agora a gente pergunta o seguinte: quem é o espaço do móvel A? É uma equação, ela está aqui, ó. Ó. Quem é o espaço do móvel B? É outra equação que está aqui. Então, essas duas equações vão se igualar. Então, a gente pode escrever o seguinte, ó, como o espaço de A é igual ao espaço de B, e o espaço de A é 20 vezes T, a gente tem aqui, e o espaço de B é 10, aliás, 10 não, desculpa, é 1000 mais 15 vezes T, que está aqui, vamos igualar essas duas. Ó, em vez de escrever agora SA, eu escrevi 20 vezes T. Em vez de escrever aqui, ó, SA e SB, né? E aqui, ó, comeu barriga, tá bem? E aqui é 1000 mais 15T. Aí, o que a gente vai fazer? Passa tudo que é T para um lado. Então, vai ficar assim, ó, 20T menos 15 é igual a 1000. Portanto, a gente vai ter que 5T é igual a 1000. O tempo vai ser 1000 dividido por 15, por 5. Então, o nosso tempo vai ser 200 segundos. Então, para esse encontro ocorrer, desde o momento em que você considera o movimento, nesse T0 aqui, vai decorrer 200 segundos para eles se encontrarem, tá bem? Pessoal, você está num vestibular, tá bem? Você quer ganhar tempo. Quando você olha aqui, ó, já a única equação que tem 200 é A, tá bem? Então aqui você já poderia estar colocando A. Mas vamos fazer a conta. Agora ele quer o outro lado, né? Quer saber em que quilômetro ele vai estar encontrando, tá bem? Então, os móveis se encontram no instante 200 segundos. Agora a gente vai pegar o seguinte, em qualquer uma das equações, eu vou substituir esse 200 aqui. O resultado tem que ser o mesmo, tá bem? Então vamos lá. Para t igual a 200 segundos, que é o tempo de encontro, o que nós temos? O espaço de A é 20 vezes t, que vai ser 20 vezes 200, que vai ser igual a 4.000 metros, ou 4 quilômetros. Mas aí, eu vou lembrar aqui do Pedro. O Pedro falou, eu quero pegar a equação do móvel B, certo, Pedro? Então, vamos pegar a equação do móvel B. Olha lá. SB vai ser quanto? 4.000. Que conta a gente... Opa, aqui. Ah, inverteu aqui. O SB vai ser 1.000 mais 15 vezes T. O SB vai ser 1.000 mais 15 vezes 200, que esse aqui é o tempo de encontro. Então, nós vamos ter que o espaço de B vai ser 1.000 mais 3.000. Portanto, o SB vai ser 4.000. Lógico, 4 quilômetros. Então, se eu pegasse a equação A ou a equação B, o resultado é o mesmo, porque a gente impôs a condição de encontro. Tá bem? E isso confirma para nós a alternativa letra A. Olha que legal. Tá bem? Esse exercício é muito comum na Unicamp, na FUVEST, cai bastante. Tá bem? Vamos mais uma aqui, ó. Mais um de encontro também. Universidade Estadual do Rio de Janeiro. A gente tem aqui dois móveis, M e N, inicialmente a 50 km de distância um do outro. Tá bem? Deslocam-se com velocidade constante, na mesma direção, portanto, na mesma estrada, e sentidos opostos. Tá bem? O valor da velocidade de M em relação ao ponto fixo da estrada é 60 km por hora. E a velocidade de N em relação ao ponto fixo da estrada, quando ele fala um ponto fixo, ele está dando um referencial que é a Terra, é 40 km por hora. Considerando o móvel M na origem e o tempo em horas e a altura da estrada em quilômetro que os móveis se cruzam é respectivamente. Então, tem aqui as opções, tá bem? Então, tem uma figurinha também que ele passa para a gente, tá? Ó, eles estão na mesma estrada e assim em direção opostas, tá bem? Então vai chegar uma hora que eles vão se cruzar, tá bem? Então na resolução a gente tem o seguinte, ó, vamos pegar aqui, representar essa estrada por essa linha. Aqui tem o sinal positivo. Veja que esse carrinho está indo para lá e esse aqui está indo para cá. Então o que nós vamos fazer? Esse carrinho, eu vou adotar o M como sendo positivo. Olha lá, VM positivo, tá bem? E
o N, velocidade do móvel N, como sendo uma velocidade negativa, que está contra esse sentido aqui. Daqui a pouco a gente escreve isso, tá? Está dizendo que no M é para eu adotar como a origem. Então, aqui, ó, eu vou adotar a origem. Ó, espaço inicial de M é 0, tá bem? No tempo, a velocidade dele é 60. Né? Por que que é positivo? Porque este sentido aqui coincide com esse aqui, ó. Tá bem? Vamos lá para o móvel N. A posição inicial dele, em relação à origem, é 50 quilômetros. Tá bem? E a velocidade de n é negativa. Por que que a velocidade de n é negativa? Porque este sinal aqui, ó, esta setinha está contrária a essa. Tá bem? Por isso que é negativo. De novo, ó, o espaço de m, só para recordar, espaço inicial de m mais velocidade de m vezes t. O espaço de m aqui vai ser 0 mais 60 vezes t. Por isso que vai ficar só assim. Tá? Vamos ver aqui a situação, ó, do n. O espaço inicial do móvel n vai ser espaço inicial de n, a velocidade de n vezes o tempo. Então, aqui vai ser espaço inicial dele é 50, a velocidade é negativa, vezes o tempo. Beleza? Esses são os cuidados que a gente tem que ter, tá? Lembrando que a condição de encontro, o espaço dos móveis tem que ser os mesmos. Então, o espaço do móvel M tem que ser igual ao espaço do móvel N. Agora é só igualar as equações e fazer conta. Olha lá, 60 vezes t, que é o espaço inicial de m, vai ter que ser igual a 50 menos 40t, que é a equação do móvel n. Tudo que tem t vai para lá, tá bem? Então vamos lá. 60 vezes t mais 40t é igual a 50, tá bem? Que aqui está com sinal menos, ele passa a igualdade com sinal invertido. Então a gente vai ter 100t é igual a 50. Então, a gente vai ter aqui que esse tempo vai valer 0,5 horas, tá? Veja que está tudo em quilômetros por hora e a gente não procurou mexer com a conversão também, tá? Porque não tem metros aqui, nada disso. Então, qual seria o espaço de encontro? Ó, 60 vezes t. Pega esse tempo aqui, ó, que é de encontro, vamos substituir aqui. O t é 0,5, então esse espaço do móvel n vai ser 60 vezes 0,5, dá 30 quilômetros. Então eles vão se encontrar na posição 30. Aí você fala, mas se eu fizesse a mesma situação usando a equação n, daria o mesmo resultado? Vamos ver. Ó, o espaço de n vai ser 50 menos 40 vezes t, tá bem? Então a gente vai ter o seguinte, a t vai ser meia hora, o espaço de m vai ser 50 menos 40 vezes 0,5. Então, a gente vai ter o espaço de n vai ser 50 menos 20, o espaço de n vai ser igual a 30. Portanto, eles vão se encontrar na posição 30 quilômetros. Pessoal, se você usou essa equaçãozinha de cima, não precisa usar de baixo. Eu só estou usando a de baixo, que é para dizer para você que você pode escolher qualquer uma das duas, tá bem? Não precisa se preocupar. Com isso, a nossa alternativa é a letra A. Beleza? Vamos mais um? Mais um de encontro, para a gente fechar aqui com chave de ouro. Um passageiro perdeu um ônibus que saiu da rodoviária há 5 minutos e pega um táxi para alcançá-lo. O ônibus desenvolve uma velocidade de 60 km por hora e o táxi 90 km por hora. O intervalo de tempo necessário ao táxi para alcançar o ônibus é em minutos. Então, ele está pedindo a resposta em minutos. Veja, aqui, pessoal, já mexeu com as unidades. Aqui eu tenho minutos, aqui eu tenho horas. Ó, quilômetros por hora, quilômetros por hora. Tá bem? Então, vamos lá. Aqui tem as alternativas, tá? Então, como é a situação? Uma figurinha para ilustrar. Está aqui a rodoviária, tá bem? A estrada, e o ônibus vai entrar na estrada, tá? Então, nós temos aqui, ó, o nosso ônibus, no sentido positivo da trajetória, também. Ele tem uma velocidade inicial de, aqui a gente já viu, 60 km por hora, e aqui está o táxi, que também vai ter uma velocidade, VT é a velocidade do táxi, tá bem?
Então a gente vai ter aqui, ó, ele está na posição inicial, que está saindo da estação, ponto de partida. A velocidade do táxi é 90 km por hora e a equação dele vai ser 0 mais 90 vezes t. Então, a equação que o táxi obedece é 90 vezes t. Tá bem? E para o busão? Vamos lá para o busão. Ó, como o ônibus partiu há 5 minutos, então ele estará numa posição que vai ser 0, partindo daqui, porque ele partiu daqui, mais 60 vezes t, tá bem? Então a gente vai ter o seguinte, ó, 60. Eu peguei 5 e dividi por 60, pessoal. Ó, passando isso aqui para horas. Uma hora tem 60 minutos, tá bem? Então 5 dividido por 60, a gente vai encontrar aqui 5 quilômetros. O que quer dizer isso, pessoal? Quando esse táxi aqui iniciou o movimento, o ônibus já está a 5 quilômetros de distância da estação. Então, o que vai acontecer? A posição inicial do ônibus, quando o táxi começa a se movimentar, é 5 quilômetros. Tá bem? A velocidade do ônibus é 60 quilômetros por hora. Também tudo positivo, porque está nesse sentido aqui, ó. Todas as setinhas coincidem, ó. Nesse sentido aqui mais. Então, a equação do ônibus, esse aqui não é S0, é o espaço do ônibus, vai ser 5 mais 60 vezes t, tá bem? O que acontece no encontro, pessoal? O espaço do táxi tem que ser igual ao espaço do ônibus. Então, a gente vai ter o seguinte, ó, 90 vezes t é 5 mais 60 vezes t. 90 vezes t menos 60 vezes t igual a 5. Também tudo que tem 60 vem para cá. Aliás, tudo que tem tempo para um lado, quem não tem tempo do outro. Então a gente vai encontrar o seguinte: 30t é igual a 5. Então a gente vai ter que 5 sobre 30 é igual a t. T vai ser 1/6 de hora. Gente, 1 hora tem 60 minutos. Olha lá, 1 hora, 60 minutos. 1/6 de hora vai ter um tempo t. Então, esse tempo t nosso vai ser 60 dividido por 1/6. É só multiplicar em cruz, né? Então, esse tempo vai ser igual a 10 minutos. Portanto, a nossa alternativa está aqui. Esse tempo de encontro é 10 minutos. Portanto, a gente vai ficar com a alternativa letra A. Olha que exercício bonito, pessoal. Né? Peraí, professor, explica essa parte do ônibus, como o ônibus partiu há 5 minutos. Tá, explico. Então, ele fala para nós aqui o seguinte: o passageiro do ônibus perdeu o ônibus. Bem? E o ônibus foi embora com essa velocidade aqui de 60 km por hora. Depois de 5 minutos, vamos lá, vamos imaginar assim que você, Pedro, chegou atrasado, 5 minutos. Tá bem? Fala, pô, mas eu tenho que viajar, tenho que pegar esse ônibus. Aí você fala, bom, onde está o ônibus? Ele já andou, entendeu? Então, em relação à estação, a que distância ele está da estação? Como foi 5 minutos, tá bem? E 5 minutos, a gente tem 5 sobre 60 da hora, tá? Então, fazendo essa continha aqui, ó, quando você entrou no táxi, o ônibus já estava a 5 quilômetros da estação. Entendeu, Pedro? É tempo ou espaço? Você falou tempo? Então, mas aqui eu estou falando do espaço, ó. Ó, quando deu 5 minutos, né, de movimento do ônibus, eu tenho que saber onde ele vai estar. Porque você vai tomar o táxi, tá bem? Quando você toma o táxi, por essa conta que nós fizemos aqui, ó, 5 minutos, o ônibus nosso, ele já andou 5 quilômetros. Tá aqui, ó. Com essa velocidade aqui. Então, quando você entra no táxi, o ônibus tem uma equação agora, porque essas duas equações vão ter que se igualar. Então, quando entra no táxi, o espaço inicial do ônibus já é 5, com essa velocidade de 60 vezes o tempo. Tá bem? E você, quando entrou no táxi, Pedro, ó, você entrou na estação, a posição é 0. E o motorista do táxi já colocou 90 km por hora, até alcançar o ônibus. Aonde vai alcançar o ônibus? Essa é a condição de encontro. Eu ainda não entendi. Agora você me orienta aí, aonde que você não entendeu? Você usou 5 minutos? 5 minutos, eu usei aqui, ó.
Aonde? Aqui, Pedro. Ó, viu aqui? Acompanha a setinha do computador. Tá. Viu? 5 sobre 60 eu passei para hora, porque aqui está, ó, em quilômetros por hora. Tá bem? Por isso que eu encontrei aqui, ó, 5 quilômetros. Tá? 5 sobre 60, eu estou convertendo minutos para hora. Tá bem? Beleza? Essa é a conversão. Talvez você não tenha entendido. O problema está aqui, ó. Tá? E aí, quando eu faço a conta, ó, 60 e 60, posso cancelar com esse 60, fica 1. Então, o espaço é 5 quilômetros. Tá bem? Então, o ônibus já andou 5 quilômetros em 5 minutos. Com essa velocidade aqui. Foi aí que você subiu no táxi. Tá bem? Quando você entra no táxi, por isso que eu estou falando, o ônibus já rodou 5 quilômetros. Ele aparece aqui de novo, ó, que é o espaço inicial quando você entrou no ônibus. Vê se ficou mais claro. Eu entendi que você usou 5 minutos. Isso. Ó, 5 minutos. Ô, Pedro, volta aqui comigo nesse gráfico aqui. Você está acompanhando a setinha do computador? Essa parte eu já entendi, professor. Tá, beleza. Então, agora aqui, ó, a posição em que o ônibus está na estrada é no quilômetro 5 em relação à estação rodoviária. Nesse momento, você entrou no ônibus, no táxi, entendeu? E aí vocês vão rodar, né, por um determinado tempo, né? Vocês vão rodar por 10 minutos para encontrar o táxi e encontrar o ônibus. Por isso que a resposta é a letra A. E o que é isso daqui no quadrado branco? Esse quadradinho aqui, É, aqui, ó, nós encontramos o seguinte aqui, ó, esse T, o tempo de encontro é 5 sobre 30, que simplificando por 5 vai dar 1 sobre 6. Então ele gastou 1/6 da hora para encontrar o ônibus. Aí, como ele pede a resposta não em hora, ele pede a resposta em minutos, então a gente tem o seguinte, ó, 1 hora, 60 minutos. 1/6 de hora, que é esse aqui que a gente encontrou, equivale a um tempo T. Aí você multiplica em cruz. 60 vezes 1/6 é igual a T. Bem? Aí você pega assim, ó, 60 dividido por 6 dá 10, vezes 1 dá 10. Isso já está convertido em minutos. Portanto, a resposta está aqui. T igual a 10 minutos. Beleza? Esse quadrinho branco aqui é a conversão de hora para minutos. Porque o examinador está pedindo para nós aqui o tempo em minutos. Por isso aqui que a nossa alternativa é a letra A. Ok? Esse exercício aqui, Pedro, é legal refazer ele, tá? Refazer direitinho, que é bom, né? Porque ele já está mexendo com o encontro de móveis, mexe com a montagem das equações e a conversão de tempo. Tá bem? Posso passar para o outro? Então vamos adiante. Agora nós vamos falar do movimento uniformemente variado. Tá bem? Gente, um móvel em movimento uniformemente variado, representado pela sigla MUV, apresenta variação de velocidade. Então, isso é muito importante, pessoal. Toda vez que houver variação de velocidade, nós estamos falando de movimento uniformemente variado, tá bem? Então, ele vai apresentar uma variação de velocidade constantes nos mesmos intervalos de tempo. Como que é assim? Olha, imagine que você tem um carro que ele partiu do repouso, deu 1 segundo, ele atingiu 10 km por hora. Deu 2 segundos, ele atingiu 20 km por hora. Deu 3 segundos, ele atingiu 30 km por hora. Então, em cada segundo que passa, ele está variando de 10 metros, ou 10 km por hora, e assim por diante. Então, você tem variação de velocidade constante com variação de tempo constante. Tá bem? Então, vamos lá. A velocidade aumenta, ela vai aumentar ou vai diminuir de forma sempre constante, em cada segundo, tá? Como aceleração média, a gente já viu isso, a variação de velocidade pelo respectivo intervalo de tempo, então
No movimento uniformemente variado, a aceleração é constante. A gente não pode esquecer isso. Qual é a característica do movimento uniformemente variado? Você deve responder a aceleração constante. Tá bem? Então, vamos lá. Ó, quando o módulo da velocidade aumenta, estou falando do módulo, tá? O movimento ele é chamado de acelerado, tá? E quando o módulo da velocidade diminui, o movimento ele é chamado de retardado, tá bem? Então, se o módulo da velocidade aumenta, é acelerado. Se o módulo da velocidade diminui, ele é retardado. Daqui a pouco a gente vai estar vendo isso aqui, tá bem? Então vamos lá. Ó, como a aceleração mede a variação da velocidade ΔV pelo respectivo intervalo de tempo ΔT, então a gente pode reescrever a equaçãozinha da velocidade, ó, da aceleração. A aceleração é igual a variação de velocidade pela variação de tempo, tá bem? Onde o A é a aceleração, que ela é medida em metros por segundo ao quadrado, ΔV é a variação de velocidade, que se mede em metros por segundo, e ΔT é o intervalo de tempo que se mede em segundos. Tá bem? Então a gente vai ter aqui, ó. Como seria o gráfico da aceleração em função do tempo no movimento uniformemente variado? Se a gente voltar na telinha anterior, nós vamos ver que o que caracteriza o movimento uniformemente variado é que a aceleração ela é constante com o tempo. Tá? Uma aceleração que a gente tem que é constante com o tempo é a aceleração da gravidade, tá bem? E isso mostra que em qualquer ponto da Terra, a aceleração média da gravidade é 9,8 metros por segundo ao quadrado. Isso é um grande elemento que diz para a gente que a Terra ela é redonda, tá bem? Então vamos lá. Então, como a aceleração é constante com o tempo, então o gráfico é uma reta paralela ao eixo dos tempos. Vai ser algo assim, ó. Aqui eu vou ter o tempo em segundo, aqui a aceleração em metros por segundo. Aqui nós vamos ter a origem, tá bem? Aqui para um determinado tempo, a gente vai ter uma aceleração. Buscando aqui o equilíbrio, né? Aqui, ó, para um certo tempo, a gente vai ter uma aceleração. O gráfico, veja, essa linha vermelha paralela a essa linha do tempo, tá? Está dizendo o seguinte, a aceleração ela é constante com o tempo. Essa área aqui, pessoal, ó, aqui, ó, essa área aqui, ela é importante. A gente tem uma propriedade importante aqui, ó, tá vendo essa área? Essa área para nós, ela é numericamente a variação de velocidade, tá bem? Ou a gente pode pegar também o gráfico, colocar da seguinte forma, ó, tempo, aceleração. Vamos pegar uma aceleração negativa, por exemplo, ó. Agora aqui, ó. Tá? Então, a reta é essa reta vermelha é paralela a essa. Está indicando que a aceleração ela é negativa. Tá bem? Como que eu tenho uma aceleração negativa? A gente não falou que ao redor da Terra a gravidade ela é 10 metros por segundo, arredondando? Quando um corpo cai, o módulo da velocidade aumenta. Tá bem? Aí a aceleração é positiva. Se você lança um corpo para cima, o que vai acontecer? Ele vai subindo, subindo. O que vai acontecendo com a velocidade dele? Vai diminuindo. Por que a velocidade vai diminuindo? Porque a aceleração sempre vai puxar o corpo para baixo. Por isso que a gente está indicando aquela como sendo negativa. Aqui, ó. Tá? Só um exemplo da gravidade. Bem? Essa área aqui também, ela vai ser numericamente, ó, área igual com N em cima, quer dizer, numericamente igual à variação de velocidade, tá bem? Ó, aqui a propriedade, e essa propriedade ela é importante, tá bem? A área do gráfico é numericamente igual à variação da velocidade, tá bem? ΔV, tá? Então vamos mais um pouquinho. A gente vai ter aqui agora um movimento uniformemente variado, pode ser descrito por meio de equações horárias. Equações horárias é aquela que tem o tempo, tá bem? A velocidade em função do tempo, aqui a gente, ó,
velocidade em função do tempo. Você abrevia dessa forma, velocidade igual uma função, a letra F, entre parênteses o tempo, tá bem? E a gente também tem o espaço em função do tempo. Abreviadamente, a gente tem S igual a F, entre parênteses T, tá? Dos seus respectivos gráficos, e também a gente tem aqui a equação de Torricelli. Então, vamos ver ela daqui a pouquinho. Ó, a equação da velocidade em função do tempo. V igual a F entre parênteses T. Então, como que a gente vai ver, como a gente vai estudar isso? Então, nós vamos considerar um móvel com velocidade inicial V0, tá bem? Num tempo inicial T0. Ele vai atingir uma velocidade V num tempo T, tá bem? Só que você pode imaginar o seguinte, pessoal, você vê um carro parado no farol, tá bem? Então, nesse tempo inicial, a velocidade dele, por exemplo, é 0. Abriu o farol, o motorista acelera o carro e num determinado tempo, né, a velocidade já não é mais 0, tá? É uma outra velocidade qualquer, tá bem? Só para exemplificar. Aí a gente diz o seguinte, como a aceleração é dada ΔV sobre ΔT, então a gente fazendo ΔV, V menos V0, tá bem? E ΔT, T menos T0, onde T0 é 0. Então a gente vai ficar assim, ó. A, que a aceleração vai ser V menos V0 dividido por T. Quem está aqui dividindo, pessoal, passa do outro lado multiplicando. Então vai ficar A vezes T é V menos V0, tá bem? Aí o que nós vamos fazer? Ó, A vezes T mais V0 é igual a V. Só trocando a ordem. A gente vai ter que V é igual a velocidade inicial mais aceleração vezes o tempo. Essa equação é da velocidade em função do tempo, tá bem? Porque o ponto aqui, ó, o V0, a velocidade inicial dele é uma constante e a aceleração também é uma constante. Portanto, para cada tempo, nós vamos ter uma velocidade. Beleza? Por isso que é uma equação, né? Como está aparecendo T, aqui a gente tem uma equação que a gente chama de equação horária. Toda vez que aparece T, é uma equação horária. Bem? Posso seguir? Tranquilo? Peraí, professor. Espero. Então, essa é a fórmula do V em função do tempo. Isso, isso. Pedro, isso aqui você não precisa demonstrar. Nenhum vestibular vai pedir isso. A gente só está dizendo que ela tem uma origem. Que a gente precisa saber isso está em vermelho aqui. Isso que você acabou de falar. Isso, então, essa é a equação da velocidade em função do tempo? Perfeito. Isso nós temos que saber. Então a gente vai ter que saber ou não vai precisar saber? Vai precisar saber. Essa aqui, ó. Para a prova. Para a prova, você vai precisar saber isso que está em vermelho aqui, ó. Tô. Aqui eu só coloquei para a gente dizer de onde ela vem, entendeu? Tá? Mas isso aqui que você vai poder trabalhar. E nós vamos trabalhar em exercício com elas. Tá? Agora, como ela é uma equação, gente, toda equação tem um gráfico. Tá? E gráfico cai bastante em vestibular. Então vamos lá. Gráfico da velocidade em função do tempo. Essa equação aqui, ó, é uma equação de primeiro grau. Por que é uma equação de primeiro grau? O tempo é a variável e ele está elevado a 1. Se fosse elevado a 2, seria uma equação de segundo grau. Se fosse elevado a 3, seria uma equação do terceiro grau. Se fosse elevado a 4, a gente já estaria uma equação de quarto grau. E aí você já vai chamar de polinômio, tá bem? Mas como isso aqui é uma equação do primeiro grau, então o gráfico dele é uma reta. Vamos ver aqui. Ó, aqui eu tenho o tempo em segundo, aqui é a velocidade. Gente, é muito importante a gente ler o gráfico, tá bem? Ler o gráfico é saber o que está escrito em cada eixo. Aqui no eixo X é tempo e aqui no eixo Y é velocidade, tá bem? No movimento uniformemente variado, a velocidade ela é variável, quem é constante é a aceleração. Então nós vamos ter um gráfico mais ou menos desse tipo assim, ó. Para um determinado tempo, ó, a gente vai ter uma velocidade. Aqui eu vou ter a velocidade inicial, ó, tá bem? E para um certo tempo t, eu vou ter uma outra velocidade, tá bem? Quem
essa velocidade está variando, portanto, tem uma aceleração. O gráfico sempre vai começar do V0 e vai embora. Vai passar por esse encontro aqui, ó. Desse jeito. Tá bem? Então, esse é o gráfico da velocidade em função do tempo, para uma velocidade que, ó, no caso aqui, toda vez que a reta está para cima, assim, ó, a aceleração ela é positiva. Tá? Então, aqui a gente vai ter velocidade é positiva, tá bem? Essa área aqui, ó, toda vez que você tem a área da velocidade, desse gráfico velocidade em função do tempo, essa área vai dar o ΔS, o quanto o móvel andou. Essa área é igual o quanto o móvel andou. Tá bem? Ou a gente poderia ter isso aqui também, ó. Tempo, velocidade, aqui o encontro dos gráficos. Vamos imaginar aqui, o V0, tá bem? E para um certo tempo t, vamos imaginar que a velocidade fosse menor que V0, tá bem? Então, se eu juntar esse ponto e esse, o que eu vou ter? Essa reta aqui. Essa reta é descendente. Também ela vai me dar uma aceleração negativa. Tá? E a velocidade aqui também, no caso, aqui para baixo é negativa. Mas aqui nós vamos falar da aceleração positiva e aqui a aceleração negativa. Tá bem? Porque aqui a velocidade, ó, nessa parte de cima ela é positiva, nessa parte de baixo é negativa. Quem é negativo aqui é a aceleração. Tá bem? E essa área aqui, ela é numericamente o ΔS. Essa propriedade importante a gente precisa levar para o dia do vestibular, que é essa que nós estamos falando aqui. Tá bem, ó? A área do gráfico é numericamente igual ao deslocamento escalar, que é o ΔS. Olha lá, área numericamente ΔS. Tá bem? Podemos... Espera, professor. Vai, Pedro. Espera um pouquinho. Por favor. Tranquilo, Pedro, fica de boa. Tá? Viu, Pedro? Ó, aonde você está vendo, eu vou arrumar aqui, aonde você está vendo aqui esse V é a aceleração, tá vendo? E aqui também, ó. Tá? A hora que eu deixar o slide para vocês estudarem, eu vou trocar aqui, eu vou arrumar, tá bom? Eu não entendi, professor. Aqui, ó. Acompanha aí opa. Acompanha a setinha aí, tá vendo aqui essa velocidade? Tá vendo aqui? Aqui não é velocidade, aqui é aceleração. Que ele vinha com a letrinha A. Tá bem? E aqui também, ó. Aqui devia estar com a letrinha A. Entendeu? Então, porque é aceleração. Eu vou arrumar, na hora que eu disponibilizar o slide, ele vai estar arrumado já. Tá? Tranquilo? No caso, esse espaço aí é o ΔZ. É o ΔS. É o ΔS. Isso, é o quanto ele andou. É o quanto ele andou. Você imagina assim, ó. Você está parado no farol, entendeu? Abriu o farol, você pisou no acelerador e a velocidade do carro foi aumentando. Então, é possível agora, através dessas equações, saber, num determinado tempo, o quanto você andou em relação ao farol e que velocidade você atingiu. Essas contas a gente pode fazer através desses gráficos aqui, ó. Tá bem? Isso, eu estou dando exemplo do automóvel, né? Mas você pode fazer isso aqui para o que você quiser. Um avião que levanta voo, um carro, um ônibus, o trajeto que você tem, o ônibus, enfim, o que você quiser. Tá? Mas depois a gente vai ver em exercício. Você vai ver que isso aqui não tem nada de complicado. Tá bom? Podemos mais para frente? Pode, professor. Aqui a gente vai ter aqui, ó, a equação do espaço em função do tempo. Tá? Aqui, ó, a gente tem S igual a função do tempo. Toda vez que acontece isso, está dizendo o seguinte, para cada tempo você vai ter uma posição no espaço. Tá bem? Agora tem as constantes aqui. Ó, considere o móvel partindo da posição inicial S0 com velocidade inicial V0 e uma aceleração A. Num tempo inicial, notando aqui o tempo inicial como sendo zero, quando a gente fala assim, tempo inicial é o zero, é o momento que você começa a analisar o movimento, você começa a analisar, estudar o movimento, tá bem? É como você fala assim, ó, eu tenho um cronômetro na mão. Quando o atleta começa a correr, por exemplo, você zera o cronômetro.
Zerar o cronômetro significa o seguinte, o tempo inicial é 0. Tá bem? Então, a gente tem assim, ó, nesse tempo inicial, igual a 0, e à medida em que o tempo vai passando, esse móvel vai chegar numa posição S num certo tempo T. Tá? Como que seria essa equação? É a chamada equação do espaço em função do tempo, que ela é dada por S maiúsculo, né, que é o S, é igual a S0, mais velocidade inicial vezes o tempo, mais aceleração, tempo ao quadrado, sobre 2. Essa equação também, ela ganha o apelido de sorvetão. Olha que bonito. Né? No movimento uniforme, era só assim, S é igual a S0 mais V vezes T. No movimento uniformemente variado, ele parte da posição inicial, mais velocidade inicial vezes o tempo, mais aceleração tempo ao quadrado sobre 2. Observa aqui ó, que o tempo é ao quadrado, portanto é uma equação de segundo grau. Toda equação de segundo grau vai dar para nós uma reta, aliás, um gráfico que é uma parábola. Tá bem? Depois nós vamos ver isso. E aqui também a gente tem aqui, já vamos ver já, ó, esse gráfico, né, o gráfico do espaço em função do tempo, né? Então a gente está dizendo aqui, ó, como a equação do espaço em função do tempo é do segundo grau, a gente viu lá, t ao quadrado, então o gráfico é uma parábola. Então vamos colocar aqui, ó. Aqui retomamos a equação, aqui está o quadrado, viu gente, ó. Tá bem? Não sei por que não saiu. Espaço inicial, velocidade inicial, aceleração. Então a gente vai ter aqui, ó, tempo, espaço, e a nossa aqui é a origem, né? Espaço inicial, então nós vamos ter a parábola. Tá? Ou pode acontecer isso aqui, ó. Aqui é o tempo T1 e T2, corresponde às raízes, tá bem? Que é o momento em que ele passa pela origem, tá? Ou a gente pode ter isso também, ó. Espaço inicial, tá bem? A parábola ser para baixo, boquinha para baixo. Aquela tem boquinha para cima e aquela tem boquinha para baixo. Ó, aqui, ó, boquinha para baixo, tá? Então aqui nós vamos ter o seguinte, ó. Toda vez que a aceleração for positiva, tá vendo aqui, ó? Esse azinho aqui é o azinho da aceleração e ela é positiva. A boquinha da parábola tá para cima. Olha que bonito. Ou a gente vai ter aqui, ó. Assim, deixa eu só fechar aqui, ó. Quando ele passa por esse ponto mais baixo, ele está dizendo aqui, é a inversão de movimento. A velocidade do móvel aqui é 0. Aqui significa que ele mudou de sentido. Tá bem? E aqui, ó, nós vamos ter a nossa aceleração negativa. Veja, nosso azinho aqui, a aceleração, ele é negativa. Tá bem? A boquinha é para baixo. Olha lá. Parábola, boca para baixo. Tá bem? E esse ponto mais alto aqui, ó, da parábola, o vértice da parábola, significa velocidade igual a 0. Também o móvel muda de sentido. Tá bem? Então aqui nós vamos ter o seguinte, ó. Quais são as constantes? Não entendi, professor. Oi? Não entendi. Me fala o que você não entendeu, Pedro. Essa parte do... O que vai fazer, tipo, o valor, se o valor for positivo, a curva vai ir para cima? Isso. Esse A aqui, ó, toda vez que esse A aqui ele for positivo, na hora que você for montar a parábola, ela vai ter boca para cima. Tá bem? Se esse A aqui for negativo, a nossa parábola vai ter boquinha para baixo. Só isso que a gente está dizendo. Tá? Então, o examinador ele te dá lá um gráfico. Né? E ele pergunta para você assim no gráfico desse tipo aqui. A aceleração, ela é positiva ou negativa? Você vai olhar a concavidade. Né? Se a parábola tem concavidade para cima, a aceleração é positiva. Se a concavidade for para baixo, a aceleração vai ser negativa. Tá bem? E aí nós estamos colocando aqui as constantes. Quem são as constantes? É o espaço inicial, é a velocidade inicial e é a aceleração. Essas são as nossas constantes.
Tá bem? Na parte negativa só vai ter um T? Ou pode ter mais de um? Pode ter mais de um. Se ele sai daqui, ó, e passa para cá, vai ter 2. Entendeu? Esse aqui foi só um exemplo. Ele poderia sair daqui do S0 para cá, subir e descer. Tá bom? O V é sempre igual a 0. Aqui em cima, ó, na curva, chama vértice da parábola. No vértice da parábola, a velocidade é nula. É aqui que ele muda de sentido. Tá bom? E aqui a gente vai ter o seguinte, ó. A equação de Torricelli. Né, só para a gente finalizar. O Torricelli nasceu em 1608 e morreu em 1647. Essa equação de Torricelli, ela é utilizada, né, em problemas relacionados no movimento uniformemente quando não se conhece o tempo, tá bem? Então essa equação é dada assim, ó, velocidade ao quadrado é igual a velocidade inicial ao quadrado mais 2 vezes a aceleração vezes ΔS, tá bem? Então nós vamos trabalhar também com essa equação, tá? Eu acho que nós já deu a nossa hora aqui, né? Oi, já deu. Tá, então eu vou parar por Aqui aqui. pra... A aula que vem a gente retoma, tá bom? Combinado, Jota. Valeu, gente. Um abração. Muito obrigado aí. Semana que vem a gente está junto. Certo, não é? Jota, tamo junto, irmão. Um abraço, gente. Abraço, tchau, tchau. Tchau.